Nosso Pai. Por favor, Pai, abra o nosso coração, nossa mente, para que nós possamos ter perseverança de atravessar esse curso da história. Ilumine, Pai, profundamente o Rio Junim e todos os irmãos que estão mais próximos do Rio Junim, para que possa dar proteção a ele, para vencer todos os desafios que se apresentam, Pai. Pai, humildemente nós pedimos para que todo aquele fundamento do verdadeiro Pai, estabelecido com muitas lágrimas, suor e sangue, não venha se esperecer. Por favor, Pai, que nós possamos resgatá-los e trazê-los tudo isso para uma vitória total de todas as pessoas, de todos os filhos vossos, Pai. Nós pedimos humildemente que o Senhor possa guiar essa reunião, que nós nos encontramos aqui, e que isso possa ser uma oferta para vós nesse momento. Humildemente nós pedimos a tua presença. Por tudo isso, eu oro em meu nome, Sim Walter Ferrari Júnior, como membro da família central da bênção. Ádio. Bom, então, vou passar para vocês. Eu vou passar a parte sobre a explicação sobre a civilização ocidental. Eu li algumas coisas mais em paralelo, algumas coisas do PragerU, que é muito bom também, não PragerU, né? Que é dos Estados Unidos, né? Que é excelente. Então, peguei algumas coisas de alguns vídeos e eu acho que explica bem o que está acontecendo hoje e também, assim, explica a importância do conservadorismo, que é exatamente o que o Hyun Jin tem tentado mostrar, tem tentado se unir, né, com os movimentos conservadores dos Estados Unidos. Porque, falando francamente, assim, no começo, parecia ser algo assim, né, eu não entendia muito essa questão do Trump, do por que é tão importante, né, mas ouvindo esses professores, essas palestras, a gente tem uma ideia mais clara da importância atual do conservadorismo, né? Então, por que a gente tem que dar apoio ao conservadorismo, né? Não é a questão do capitalismo, né? Mas o conservadorismo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos aqui. Bom, primeiro vamos entender o que é a cultura. Então, a cultura, né, só para a gente, até o nome, né, cultura, né, quando a gente pensa em uma pesquisa biológica, você pega, por exemplo, um pouco de água, né, de um lago, e eu quero pesquisar aquela água. Então, eu coloco lá no microscópio e eu digo que aquilo ali é uma cultura, né? Então, se, por exemplo, né, eu pego um pouco de sangue, vou pesquisar esse sangue, e daí esse sangue tem lá as células, né, os bacilos, né, os anticorpos, e daí de repente tem uma bactéria lá nesse sangue. Então, a gente chama aquilo ali, né, que fica naquele, entre as duas plaquinhas de vidro ali, a gente chama aquilo ali de cultura. Eu vou analisar a cultura, né? Então, se existem várias bactérias, ela se torna uma cultura tóxica para aquelas células, né? Então, a cultura, esse nome cultura também vem de cultivar, porque se você coloca uma semente na terra e essa terra ela é fértil, ela não é uma terra tóxica, então nasce algo bom, né? Então, a cultura de milho, né? A cultura de soja. Então, existe essa relação entre o ambiente e como esse ambiente interage com a semente ou, no nosso caso, com as pessoas, né? Então, nós estamos inseridos, né? Imagina que estamos mergulhados, né, na cultura.
Então, a cultura, ela é uma palavra, né, de origem latina que significa ação de tratar, fazer crescer, cultivar. E assim como o homem deve cultivar o campo para desenvolver a natureza, também deve cultivar a sua alma para alcançar uma vida realizada. E, dessa maneira, a palavra cultura passa a designar os fatores que predispõem o homem no processo de desenvolvimento da alma, né? Esse conceito eu peguei do Brasil Paralelo. É o conjunto de crenças, leis e artes que existem na sociedade em que a pessoa nasce, influenciando e orientando sua vida. Então, a gente sabe que o ser humano ele não é só o que ele sente, o que ele vê, o que ele come, né, o que ele aprende. Ele já nasce já com uma personalidade, né, uma predisposição a desenvolver certas características, mas a cultura onde ele está inserido também ajuda, né? Uma parte, a gente não sabe o quanto por cento, né? Que é único desse ser humano, mas uma parte a gente sabe que realmente a cultura ela contribui, né, para o desenvolvimento desse ser humano. E o que é a cultura ocidental, né? Quando a gente pensa no Ocidente, a gente pensa na Europa, né, na América, certo? E daí a gente tem a cultura oriental, né? Que é a cultura da China, do Japão, da Coreia, né? Mas hoje a cultura ocidental ela está em todo lugar. É a cultura que mais se desenvolveu, é a cultura que mais se espalhou no mundo, né? Se você pensar assim, como os japoneses, os chineses se vestem, né? Eles se vestem, por exemplo, os presidentes, né? Eles se vestem com terno, né? É a cultura ocidental que predomina no mundo inteiro, né? E por que aconteceu isso? Né? Então, existe, né, uma crítica muito forte à cultura ocidental, né, que é uma cultura imperialista, né, a cultura dominante, a cultura que forçou, né, os índios. Hoje eu li um texto de uma professora, colega minha, que ela coloca que o descobrimento do Brasil, né, foi uma imposição de um Deus que ensinou a ter vergonha de ser nu. Nossa, eu achei assim muito forte, né? Então essa crítica ela é feita à cultura ocidental, né? Que a cultura ocidental ela se impôs, né, sobre todas as outras culturas. Mas por que ela conseguiu ter sucesso? Então vamos entender um pouco sobre isso, né? O que é a cultura ocidental? Então, a origem da cultura ocidental, né? Ela é o encontro de Jerusalém, de Atenas e de Roma, né? A ética judaico-cristã, a filosofia grega clássica e o pensamento jurídico romano. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? E como eu já falei para vocês, né? Existe essa discussão entre a cultura ocidental, ela construiu grandes obras, né, mudou a arquitetura do mundo, construiu cidades aqui no Brasil, em todo o, né, América, em todo o mundo, né, construiu igrejas, ou ela construiu guerra, construiu campos de extermínio. Então, existem esses dois lados, né, da história que você vê na cultura ocidental. Então, você vê a criação de grandes repúblicas, como os Estados Unidos, com direitos, né, com deveres, organização de um governo com liberdade, mas você vê também a escravidão, né? Escravidão, a aniquilação de povos devido a doenças trazidas pela a civilização ocidental. Você vê também o desenvolvimento de uma ciência, né, que foi... a gente sabe que houve ciência desenvolvida no Egito, no Japão, na China, né? Mas
assim, a Revolução Industrial, a Revolução Científica, ela acontece principalmente começa na Europa, né? Mas também há a produção de veneno, né? A produção de gases tóxicos que prejudicam a natureza. Enfim, existem esses dois lados, né? Positivos e negativos. Mas uma coisa a gente tem que perceber, né? Que se a gente foca, né? Coloca o centro da civilização ocidental, a escravidão, a tirania, a opressão, o genocídio, o colonialismo, o imperialismo, dá a impressão que a civilização ocidental é só isso. E, na verdade, se a gente estuda a história, né? Antes do desenvolvimento realmente da Europa, antes do desenvolvimento do que é chamado a cultura ocidental, todas essas ações de escravidão, tirania, opressão, genocídio, colonialismo, imperialismo, já existia antes da civilização ocidental. Então, a escravidão já existia, né, na África, no Egito, no Oriente Médio, entre os vikings, né, entre os povos escandinavos, já existia. A tirania, tiranos já existiam em toda a história, a gente vê na China, em todos os lugares. A opressão, o genocídio, né? Nós vemos, por exemplo, os povos astecas, maias, quando eles conquistavam o povo, eles praticamente matavam todos, sacrificavam, né? Então, isso a gente vê em outros, a gente vê na história antiga, na história, não só na história antiga, na história atual, em outras civilizações, além da civilização ocidental. Mas o que nós não vemos nessas civilizações, seria na história antiga ou em outras civilizações que não são a civilização ocidental, o que a gente não vê é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da cultura. Então, a gente sabe que, de acordo com o desenvolvimento da civilização ocidental, houve a abolição da escravidão, coisa que não aconteceu em outros povos, a liberdade religiosa, a aceitação de diferentes religiões, a liberdade de expressão, né, que faz com que exista uma democracia, né? Se você tem liberdade de expressão, as pessoas podem ter acesso à verdade, né? E, portanto, deixa eu só. Então, as pessoas têm acesso à verdade e, portanto, elas conseguem fazer a escolha correta, né? Se não tiver liberdade de expressão, as pessoas não conseguem. A democracia, ela começa a falhar, né? Porque as pessoas não conseguem realmente fazer uma escolha correta. E os direitos humanos e o desenvolvimento do método científico, que trouxe tantos benefícios para a humanidade. Então, a gente tem que diferenciar, né? Você tem uma civilização que tinha muitas coisas ruins, mas que foi se desenvolvendo e que foi realmente reconhecendo que existia muitas coisas ruins. E esse desenvolvimento trouxe um sucesso tão grande que ela começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Hoje a civilização ocidental, ela foi absorvida por praticamente todos os povos, né? Então, a ideia, né, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, né, a abolição da escravidão, o desenvolvimento científico, ela foi absorvida por praticamente todos os povos do mundo inteiro. Por isso ela teve sucesso. E isso faz com que os direitos das mulheres sejam observados, né, sejam respeitados, e os direitos da minoria, porque
o natural na história antiga, quando a gente estuda, né, o Egito, Babilônia, todos os povos antigos, eles não respeitavam as mulheres e não respeitavam as minorias. As minorias eram massacradas ou escravizadas. Então, na civilização ocidental, surge os direitos humanos e o respeito a essas minorias. Então, se a gente analisar antes da cultura ocidental, antes, né, do sucesso, né, do pensamento judaico-cristão e da filosofia grega, né, e romana. O que existia? Existia povos que se escravizavam, que adoravam deuses diversos, né, e sacrificavam pessoas a esses deuses. Então nós vemos, né, uma cultura, né, onde muitas crianças, né, na Bíblia fala sobre isso. Existe hoje prova, né, de que existia. Acho que tem um local no Oriente Médio que foi achado mais de 300 crianças mortas e vários relatos, né, que elas eram sacrificadas para Aserá, né? Então existia também relatos na Bíblia sobre as sacerdotisas de Aserá, que eram praticamente prostitutas nos templos. Então, mais uma vez, né, o sacrifício de crianças, o sacrifício dos que não podiam se defender, né? E o desrespeito, né, às mulheres que também não conseguiam se defender. Os vários deuses, principalmente as deusas de fertilidade, elas usavam meninas, né, para serem sacerdotisas, para serem serem prostitutas, né, de homens. E a gente vê também, né, nos deuses, tanto nos deuses nórdicos, nos deuses romanos, nos deuses do Olimpo, que eles eram regidos por sentimentos, né? Eles não eram regidos pelo certo e errado, pela verdade, mas pela raiva, pelo prazer, né? Pela vingança. Eles eram regidos por sentimento, né? Como eles se sentiam. Então, não tinha muito certo e errado. Ele sentiu raiva, a gente tem que sacrificar alguma coisa para tirar a raiva do Deus, né? Então, a gente vê que as sociedades, no geral, eram regidas por sentimento. E isso gerava que hoje para a gente não é natural, né? O sacrifício humano, mas que para eles era normal, né? Ainda existe, por exemplo, na Índia, né, a tradição de que meninas elas são destinadas por suas famílias a servirem a deusa Yalema. E a tarefa delas é atender aos desejos sexuais do homem das suas comunidades. Elas são prostitutas sagradas, né? Isso ainda existe. E quem defende essas meninas são os cristãos, que tentam fazer campanhas para acabar com esse sistema, né, de castas. São pessoas que estão inseridas na civilização ocidental. Então, como surgiu? Por que a civilização ocidental ela teve tanto sucesso? E apesar de a gente ver tantas críticas, né, à civilização ocidental, o certo e errado está tão inserido na gente que a gente não percebe a importância da cultura, né, da importância da cultura ocidental. Então, a princípio, né, a cultura ocidental ela começa, a gente vai começar aqui pelos hebreus, a gente vai fazer uma análise histórica. Então, os hebreus, né, em Jerusalém, Israel, eles recebem então, na época de Moisés, né, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, você tem aí já uma ideia, né, do que é certo e o que é errado. Os outros deuses não exigiam isso, não exigiam que você fizesse algo bom. Eles exigiam um sacrifício, eles faziam uma barganha,
né? Você me dá uma cabra, eu te dou dinheiro, né? E o Deus de Israel não. O Deus de Israel era um só, né? E ele exigia que os homens fizessem o bem, que as pessoas agissem corretamente, né? Então, existiam alguns sacrifícios, mas o principal era, vocês têm que manter, né, um padrão moral, um padrão de valores morais que construa uma sociedade boa, onde mulheres são respeitadas, crianças são respeitadas, né, e também a propriedade privada é respeitada. Então, a ideia da propriedade privada já surge, né, na época do judaísmo, e o respeito da propriedade privada, né, do próximo, então está lá nas leis mosaicas, né, vários detalhes, né, sobre se você causar a morte de um animal do seu vizinho, você tem que dar um animal seu, né, então você tem que respeitar não só a pessoa, mas tudo o que é daquela pessoa, daquela família. E isso faz com que exista, né, uma sociedade muito diferente das outras sociedades da época, onde o mais fraco era totalmente subjugado, né, e não tinha nada que defendesse o mais fraco. Então, uma coisa interessante, né, é que há uma revelação, né? Então, a civilização ocidental ela começa através de uma revelação de Deus. Então, esse é o ponto principal, né, da cultura ocidental, através de uma revelação de Deus. Então, outro ponto, lá do outro lado, né, longe de Jerusalém, surge também a filosofia grega, né, que para nós, unificacionistas, também foi uma inspiração divina, né, e a filosofia grega, principalmente com Sócrates, né, ela surge buscando a verdade, o que é verdade, porque na época tinha os sofistas, e os sofistas eles eram os mestres da narrativa, né? Então, não importava se estava certo, se estava errado, se era verdade ou não, mas se você conseguisse convencer a pessoa de que aquilo era verdade, né? Isso se tornava verdade. Então, muito parecido com o que acontece hoje, né? Não interessa se é bom ou ruim, mas se eu convencer que é bom, né? Não importa se seja verdade ou não. Então, Sócrates, ele estava em busca da verdade, do que é realmente bom, verdadeiramente bom, o que é realmente justiça, o que é o amor. Então, Sócrates, ele enfatiza tanto isso, ele vai tanto sobre essa questão da verdade que ele é obrigado, né, a se matar, ele é executado, né, na época, né, eles mandavam a pessoa tomar veneno, né, ele foi condenado, né, a tomar veneno. E por quê? Porque ele começou a fazer uma mudança, né, entre os jovens da época por essa busca da verdade. Mas ele planta a semente cresce. Então vem Platão, Aristóteles, né, outros filósofos que constroem essa série de valores, né? Então você tem uma busca pela virtude, que é uma disposição habitual de praticar o bem. Então, Sócrates, né, ele resume todas as virtudes em 4, né, que é a prudência, que é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem para escolher os meios justos e de atingir. A temperança, que é a virtude moral, que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e também os desejos nos limites da honestidade. E a fortaleza, que é a virtude moral, que no meio das dificuldades assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna resoluta a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A filosofia grega, ela é mais baseada na razão, tá? Na análise dos fatos, em procurar a verdade dentro de si mesmo,
e no que você vê. Então, você procura a verdade dentro de si e através dos fatos, né? E ela dá esse suporte, né? A análise da vida, a análise das coisas, né? Ela dá essa... olha, vocês têm que analisar a vida, analisar, né? Filosofar, né? Sobre quem nós somos, quem eu sou, a verdade sobre mim mesmo. Mas ela não é muito ligada à questão de uma revelação divina, de um Deus único, né? Os gregos, eles tinham vários deuses, né? E Sócrates, ele fala muito da busca da verdade dentro do próprio indivíduo. E essa busca da verdade dentro do próprio indivíduo acaba valorizando o indivíduo, valorizando o homem, né? O ser humano físico. E isso é levado para Roma, né? Quando Roma começa a crescer, o Império Romano começa a invadir a Grécia, Roma traz a filosofia grega para Roma e ela desenvolve a questão do direito do ser humano, né? Então, a civilização romana, ela é a primeira que constrói uma espécie de constituição, né, de regras e leis que dão direitos ao cidadão romano. Então você vê, né, de um lado, né, toda uma civilização construída aí com base na verdade, bons valores, né, boas virtudes, busca pela verdade, mas mais baseada no ser humano, né, no direito do ser humano. Roma desenvolve aí a Primeira República, né, e daí você tem a outra civilização, né, judaica, que ela desenvolve toda uma sociedade com base em uma revelação dada por um Deus único. Então surge o cristianismo, né? Deixa eu passar aqui. E o cristianismo, ele une essas duas civilizações, né? Une a civilização judaica, o pensamento, né, de que nós temos um Deus único e que nós recebemos leis desse Deus que nos dão valores morais, e o pensamento greco-romano, né, de nós tornarmos homens bons, né, mas eles não têm muito essa parte de Deus, não foi uma revelação divina. Então, junta e de repente, né, o cristianismo é aceito pelos romanos, né, depois de muito tempo, e começa então a civilização ocidental cristã, né? E ele e acaba tendo esses dois pilares, né? Greco-romano e judaico-cristão. E o cristianismo, ele traz algo além, que nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem de Deus. Então, eu sou também um ser divino, né? Eu sou algo, né, eu não sou algo, não sou uma coisa, eu sou um ser criado por Deus. E quem deu os direitos, né, de vida, né, quem nos dá os direitos, né, de filho de Deus, é Deus, não é o governo. Então, isso é importante para a civilização ocidental, né, que quando algo de bom acontece a mim, né, eu não agradeço ao governo, eu agradeço a Deus, porque Deus proporcionou alguém para me ajudar. Então, eu agradeço a pessoa, tudo bem, mas eu não fico adorando um governo por ele ter me dado, né, um SUS, por exemplo, que eu fui lá e fiz uma cirurgia e sarei de uma doença, né, e daí eu tenho gratidão eterna ao governo que criou o SUS. Não, né, pra gente é tão normal você agradecer o quê? A Deus, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que é Ele que a gente acaba colocando os méritos em Deus, né? Que nos dá o direito de ser um ser humano livre, com valor, né?
Então, existe, né, essa questão, né, sempre na sociedade existiu essa briga, né, entre a razão e a fé. Então, a gente vê, né, no racionalismo, né, de Rousseau, vou explicar mais para frente depois essa questão de Rousseau, e a fé. Mas as duas, elas têm que conviver juntas, né? Então, nós temos uma verdade vinda de revelações e uma outra verdade que para gente que tem fé também vejo uma revelação, né, uma inspiração divina, mas que muitas pessoas veem como razão pura, né? Mas o que acontece? Se você tirar a fé, né, se você tirar a revelação, se você tirar Deus, você tem nações como a China, como a União Soviética, que é baseada no materialismo dialético. Então, você cria um ambiente onde o governo é Deus, né? O governo toma posição de Deus. E, ao mesmo tempo, se você cria uma sociedade onde existe somente fé, a gente vê, por exemplo, a questão das sociedades islâmicas, né? Que eles são tão atrelados à fé que eles esquecem a razão, né? E daí você vê que acabam se tornando irracionais. Então, elas têm que estar unidas, né? Isso o Reverendo Samyamun, né? Ele deixa bem claro a importância da unificação, né? Da unificação da fé e da religião, né? Da religião e da ciência, né? Representando aí a fé e a razão. Então, a razão, ela sem fé, ela fica louca, né? E a fé sem razão, ela fica cega também, não enxerga, né, através da ciência, o que realmente pode estar acontecendo. Então, a gente sabe aí da criação, né, dessas superpotências tirânicas que tentam ocupar o lugar de Deus, né? E também a gente vê, às vezes, um liberalismo, né, que quer tirar, né, a filosofia grega, os direitos romanos, a moral judaico-cristão, para um liberalismo econômico, né? Então, essa é a diferença entre, às vezes, muitas pessoas que falam que são capitalistas, mas não se importam, né, com por exemplo, não se importam, né, com a legalização de aborto, não se importam com a ideologia de gênero, porque para eles, se tiver um liberalismo econômico, tudo bem, não tem problema. Então, isso faz com que o mercado assuma a posição de Deus também, porque daí tudo vai ser, a referência vai ser o dinheiro. Quem é mais rico tem mais poder, quem é mais rico é melhor, né? E não existem os valores morais para poder contrabalancear, né? A questão do mercado, né? Então, isso também não dá certo. O que dá certo? Dá certo o conservadorismo, né? Que é o que, gente? Que é a filosofia grega, né? As virtudes gregas, o direito romano, o direito do ser humano, a visão um pouco mais racional, né? Que é a união da filosofia grega e dos direitos romanos, mas com base em revelações divinas que são trazidas na nossa sociedade através da moral judaico-cristã, né, e do liberalismo econômico que surge porque pelo reconhecimento da propriedade privada, né, que você pode ter algo que pertence a você. Então, hoje a revolução cultural, né, o marxismo cultural, ele tenta tirar exatamente o quê? Né? O que ele tenta destruir? Essas bases, né? O cristianismo, o sistema jurídico, a filosofia clássica, a família tradicional que foi construída através, né, da cultura judaico-cristã, principalmente,
E eles querem construir uma civilização baseada nos sentimentos, assim como era lá na história antiga, né? Onde os deuses eles faziam as coisas não que era certo, porque era certo, que queria o bem da humanidade, se sacrificavam pela humanidade, não. É porque eles se sentiam, né? Então, se Zeus achava uma mulher bonita, essa mulher era casada, não importava, ele se transformava no marido da mulher e dormia com ela. Então, ele era possuído pelo desejo, né? E ele tinha o direito de fazer isso, porque ele estava se sentindo assim. Então, hoje, né, é uma cultura. Eles querem novamente criar essa cultura onde o sentimento está acima da razão, está acima da moral. Então, eu me sinto homem. Hoje eu me sinto homem, então eu sou homem. Não, mas você não é homem, né? Não, mas eu me sinto homem, então, portanto, eu sou homem. Aí no outro dia você acorda, não, hoje eu me sinto mulher. Então eu sou mulher. Não, mas daí no outro dia, não, hoje eu me sinto um cachorro, né? Ou eu me sinto uma árvore. Então você é uma árvore. Mas, tipo, você tá olhando para a pessoa, você vê que é um homem, ou você vê que é uma mulher. Não, mas a pessoa se sente de tal forma. Então ela é aquilo. Então, qualquer coisa que desrespeita os seus sentimentos, né? Então, a pessoa, ela tem atração sexual por criança, mas eu não posso colocá-la na prisão, porque são sentimentos, né? Você tem que respeitar os sentimentos das pessoas. Então, tudo que vai contra os sentimentos é uma forma de opressão, né? A pessoa está se sentindo oprimida porque não está respeitando os meus sentimentos. Então, esse tipo de pensamento era o pensamento dos deuses da Grécia, né, dos deuses do Egito que tinham raiva, desejo sexual, que tudo era movido por sentimentos, né? Então, se tira a razão, se tira a revelação, daí você tem só o sentimento puro. Então, isso é o que tenta destruir, né, a civilização ocidental, né? E daí o que eles falam? Que a civilização ocidental ela é baseada no autoritarismo, né? No imperialismo e na aniquilação das outras culturas, né? Quais são essas culturas, né? Culturas que sacrificavam pessoas, que acreditavam em vários deuses, né? Mas, enfim, que não tinham a busca pela verdade, não tinha busca pela bondade, né? Mas é isso. Eu vou continuar, né? Depois tem mais uma parte aí sobre contrato social e um pouco sobre Constituição e ainda não tá, nem essa primeira parte aí tá bem pronta ainda, mas fica aberta agora para comentários e seu Paulo, por favor. Uma pergunta. Essa questão interessante que que os deuses greco-romanos se deixavam guiar pelo sentimento, isto era algo que só se aplicava aos deuses ou também às pessoas daquela época? Então, é interessante que, por exemplo, com o surgimento da filosofia grega, acaba mudando um pouco o pensamento greco-romano, né? Porque o Sócrates, com essa busca pela verdade, a busca pela justiça, pela bondade, isso quando chega no Império Romano, olha que interessante, o Império Romano ele se desenvolve, né? É quando realmente o Império Romano começa a se desenvolver. Os deuses, eles ficam uma coisa meio que de segundo plano, né?
eles são adorados, né? Mas mesmo Sócrates, ele era acusado de ser ateu. Ele foi morto por acreditar numa força maior e não acreditar em vários deuses e não ir fazer venerações ou coisa assim nos templos, né? Ele foi morto por isso. Foi morto por ser ateu. Mas o ateu deles era de não venerar os deuses, né? Yeah. Entendeu? Então a gente nota que várias pessoas assim, mais evoluídas na época, elas começaram a ver que os deuses, eles não eram muito bons, né? Eles eram mais uma entidade da natureza, assim. Yeah. Obrigado. Era uma representação das entidades naturais, né? Seu Frederick, por favor. Oriental, eles não têm bastante budismo e Confucius, não ouvi essas ideias. Como eu pesquisei mais a parte da civilização ocidental, e porque ela foi tão teve tanto sucesso, né? Mas assim, nosso pai ele fala sobre a unificação das coisas boas do budismo, né? Do confucionismo. Então, porque ele traz essa questão, né? Da mente, do equilíbrio mente-corpo, né? Do respeito aos antepassados, da linhagem, né, do confucionismo. Ele traz isso para o movimento da unificação, né? Mas com relação a isso, né? Word Scripture. Mas, e mesmo a fé, né, de Maomé, né? Maomé é considerado um homem de muita fé também, né? Mas como assim, hoje, né, a crítica principal que a gente vê hoje, né, é da civilização ocidental. Então, você pode ver que o muçulmano é protegido, né? Então, você vê, assim, séries para adolescentes, até a minha filha estava falando outro dia que tem uma youtuber nos Estados Unidos que ela é muito famosa, ela é muçulmana, e ela fala de questões morais, de coisas que ela não pode fazer, né? E as pessoas respeitam ela, né? E admiram ela, e respeitam a diferença. Mas se uma cristã falar sobre isso, ela é cancelada. Entendeu? Então, se uma menina cristã falar sobre os valores cristãos e falar por que eu tenho que me preservar até o casamento, né? Aí ela é cancelada como uma fanática, né? Como assim você tem que se preservar até o casamento? Você é uma fanática. Mas se é uma menina muçulmana, é diferente, é uma minoria, a gente tem que respeitar. Não pode tocar porque é uma minoria. Entendeu? Então, hoje, você ser budista, você ser confucionista, virou coisa chique, né? É uma coisa chique que tem que ser preservado, que tem que ser enaltecido, né? Mas você ser cristão, aí não, aí é fanatismo, né? Então é uma crítica a tudo que é da civilização, né, ocidental, né? Você entendeu, seu Fred? Mais ou menos. Mas eu sou uma pessoa que quer recordar dessa reunião no YouTube. Ele quer fazer reunião conosco no sábado. Quem é, seu Fred? Desculpa. Uma pessoa
que falei com o Sr. Walter, ele tinha plano para hoje com nós, mas ele decidiu que